Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um Damascast. Estou aqui com a minha co-host, a Marta. Boa noite, Marta. Boa noite. Olá, ferrenhos. E hoje a gente vai falar com o João Loyola. João Loyola, formado em administração pela PUC Minas e em gestão de seguros pela ENS, pós-graduado em gestão estratégica de seguros pela ENS, é sócio sucessor da Atualiza Seguros. Trabalha no programa Minas Livre para Crescer na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas. Associado no IFL-BH, faz parte da gestão da UJL Minas desde 2023, coordenador da formação da juventude do Partido Novo em Minas Gerais e BH. Bem-vindo, João. Obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo convite, espero poder contribuir um pouquinho com vocês hoje e muito sucesso nesse podcast. Muito obrigada. E eu queria começar o episódio de hoje, a gente vai falar sobre liberdade econômica e desburocratização. Por que é um tema tão importante na sua visão, tão atual, esse tema de desburocratização e liberdade econômica? Porque a gente vê muitas pessoas falando assim, liberdade, a gente já tem liberdade no Brasil, você está exagerando, e eu vejo, na verdade, por um outro lado. Por que você defende isso? Como que você entrou nessa área, assim, na sua vida? Antes de ir para a PUC, eu entrei no IBMEC. Lá eu tive acesso a dois fatores fundamentais na minha vida, que foi o IFL Jovem, né, aqui em BH, e também ao Partido Novo. Então, tem até uma foto, eu novinho, na pré-campanha do Zema, ele estava com 4% de aprovação ainda nas pesquisas, para você ter uma ideia. A gente nem sonhava que ele seria governador, e hoje eu tenho o prazer de trabalhar no governo dele. Quando a gente fala de liberdade e liberdade econômica, principalmente no Brasil, é uma coisa que eu acho que a gente se acostumou a não ter uma liberdade, a ser uma liberdade concedida pelo Estado. Então, a gente pode falar tanto numa questão mais filosófica do que é liberdade e por que o Estado tira em inúmeros fatores, quanto da própria lei de liberdade econômica, que eu acho que é uma lei que tem até um nome errado. Acho que tinha que ser liberdade para trabalhar, igual o ILISP coloca no seu site. O principal instrumento, talvez, dessa liberdade, da lei de liberdade econômica, é tirar a taxa de alvará para o cara começar a empreender. Então, se eu quero começar um negócio, eu tenho que pedir para a prefeitura autorização para eu começar esse negócio. Então, por que eu tenho que pedir autorização a algo para eu começar a fazer, a exercer minha profissão, meu empregar gente? Eu preciso autorização para empregar alguém. Então, é o primeiro absurdo, né? Então, essa lei tira isso, a gente simplifica. Hoje, para empresas de baixo risco, você tem uma ideia, uma abertura em 4 minutos, você já tem autorização. Então, é um grande sucesso. E quando a gente fala liberdade, vamos questionar, né? Eu acho que o ceticismo é muito importante. A gente tem liberdade para se locomover no Brasil, ir e vir. A gente tem a plena liberdade de expressão. A gente tem, sério que ninguém nunca esbarrou em alguma coisa e falou assim, mas eu tenho que preencher esse documento porque alguém está me mandando, que não faz nenhum sentido. Até mesmo a questão do empreendedorismo, voltando, se eu quero criar uma escola, né, Marta? Vamos começar por aí. Eu quero criar uma escola que meu aluno ele vai ter curso de oratória, ele vai ter aquilo, química, se ele quiser, vamos deixar opcional. Hoje, pelo MEC, eu não posso, ou seja, eu não posso nem como empreendedor, e o aluno, o pai do aluno, não pode escolher nem a educação que ele vai ter. Hoje a gente não tem nem a liberdade, tipo assim, nossa, eu quero contratar os melhores profissionais de BH e vou dar a educação para o meu filho em casa. Hoje a gente aqui no condomínio vai fazer uma escola de condomínio, igual já tem em alguns lugares do mundo. Que liberdade é essa? Onde que está? Então, pelo menos no Minas Livre para Crescer, a gente trata muito de uma questão empresarial. A gente acaba não entrando nas outras. Né? Te dar um exemplo de uma melhoria que a gente conseguiu recente. MDF. Antes você não podia queimar MDF para fazer caldeira. Agora você pode. Ou seja, é uma coisa tão boba que por alguma ideia de algum legislador ou de alguém que está no executivo quis criar esse normativo que, no fundo, não faz nenhum sentido. A gente faz notas técnicas, eu não vou citar o deputado, né, dos projetos de lei, mas eu vou citar o projeto que o deputado quis propor. Quem quiser entrar na Assembleia de Minas e pesquisar, fique à vontade. Para você tosar seu cachorro, você tinha que levar uma documentação assinada, um termo de consentimento.
Então, Consentimento do cachorro? para tosar seu cachorro. Eu estou dando autorização por expressa e assinada para você tosar meu cachorro. Qual que é o incentivo hoje do político? O maior incentivo é para ele, o fim não é nem o dinheiro, é a reeleição. Se a gente colocar, hipoteticamente falando, porque a gente sabe que o Brasil não é para amadores, a gente não pode ter um déficit maior do que 1% da arrecadação, senão todo mundo não está inelegível para a próxima legislatura. Quero ver se ia ter déficit fiscal no Brasil. Não ia. Então, é uma questão muito que o pessoal se acostumou a ver muitos os direitos e poucos os deveres, né? Então, o próprio pessoal que fez a Constituinte de 88 fala muito desse quesito. A gente tinha o partido mais liberal da época, né, o PFL, que uma das poucas contribuições, se não a única, não lembro, para a Constituição de 88, que é o Partido da Frente Liberal, foi a estabilidade dos servidores públicos. Essa foi a contribuição deles. É isso. E até mesmo se a gente for pegar a nossa legislação, Brasil versus a da Argentina, o Milei não ia conseguir fazer 1% do que ele está fazendo lá aqui, porque seria travado em todas as áreas. Todas. Porque justamente a nossa Constituição não deixa, a nível federal. A nível estadual, tem alguns estados que têm uma Constituição mais travada do que as outras, né? A gente pega Minas. Eu tenho certeza que o próprio governador Zema e a equipe dele gostaria de estar fazendo muito mais, mas é travado por normativos antigos que realmente não conseguem. A gente pega, Minas tem o maior número de municípios, a gente tem 853 municípios, entendeu? Sendo que 177 deles são abaixo de 5 mil habitantes. E o que a gente olha, né, tentando fomentar até o empreendedorismo nesses municípios, é que muitos deles não se pagam, por assim dizer. Uhum. Eu peguei um acesso, tem um município de 11 mil habitantes, que ali 300 a 400 pessoas são funcionários da prefeitura, e de trabalhadores formais, se tem outras 300 pessoas com carteira assinada, mais ou menos. O resto tudo é autônomo, Bolsa Família, ou seja, é um grau altíssimo. E não é só apontar os problemas, tem que apontar quais são as soluções. Eu acho que a primeira solução, que todo mundo tem visto, né, é preocupar muito mais quem a gente coloca no legislativo do que quem a gente coloca no executivo. Eu prefiro muito mais fazer, se eu pudesse escolher 10 deputados federais ou governo de Minas, hoje eu escolheria 10 deputados. Porque conseguiria se travar muito mais. Os senadores, escolher 2 senadores aqui na próxima legislatura que vão pautar o impeachment do Supremo, de pelo menos um ou mais ministros do Supremo. Hoje, né, muitos libertários têm... Hoje está mudando, né, mas tem muitos que nem querem discutir política, e falam, não, política isso aí é demonizando, né? E se a gente demonizasse a política, a gente não teria pessoas incríveis, tanto Brasil afora. Estou esperando o Brasil a gente ter a nossa grande dama de ferro, né? Porque a gente teve a Dilma. Então, aí teve o oposto, né? A gente teve o oposto. Mas estou esperando a gente ter a nossa grande dama de ferro que realmente faça as reformas necessárias, que a gente tenha o nosso grande, até mesmo pegando a política inglesa como exemplo, Churchill. E pegando a exemplo do Churchill, minha área que é seguros, eu não sei se vocês sabiam, mas a Seguridade Social, quem criou na Inglaterra foi o Churchill. Então, ele era um cara muito próximo desse ramo, até mesmo para auxiliar na aposentadoria. Ele tem até uma frase, se eu pudesse, eu colocaria no umbral de cada casa sobre a importância dos seguros. Então, essa ideia, né, de como a gente pode transformar. E eu acho que a transformação ela tem sido feita. Eu vou acabar de falar agora para a gente continuar com as. Não, tá muito bom. Quantas pessoas liam livros liberais há 20 anos atrás, há 10 anos atrás e hoje? Quantas impressões das 6 lições tinham até no mundo, né? Aqui no Brasil, principalmente, porque eu estava conversando um dia com o Hélio Beltrão e falando que lá as 6 lições tem um nome muito esquisito. E quando o Moicano, né, falou
sobre o livro, né, As 6 Lições de uma Luta que ele ganhou, estourou de venda aqui no Brasil, o pessoal lá nos Estados Unidos, mas que livro que é esse do Mises que o pessoal falou? Aí tinha um nome, tipo assim, mega extenso e nada atrativo para venda. Então, aí o pessoal, não, calma, é esse livro? Tanto que começou até esse debate. A gente tem que aprender a fazer o nosso marketing político para ficar atrativo. O liberalismo ele tem que ser atrativo. E a gente tem que dar os incentivos certos para nossos políticos votarem de acordo com o que a gente quiser. Porque ele sempre vai votar com o interesse dele. A gente tem que fazer com que o interesse dele seja o nosso. Essa que é a questão. Então, a gente pega... Por isso que eu atuo muito com a formação. No IFL eu estou ajudando no que eu posso hoje, o nosso grande Yuri Quadros, que hoje é nosso diretor de formação do IFL. Peguei essa empreitada, né, dentro da juventude, primeiro de BH, agora vou expandir para Minas, né, os primeiros livros. Então, não, por onde começar uma formação? Eu fiquei pensando nisso. Eu dei 5 sugestões de livros e cada um por um motivo diferente. Primeiro, a Lei de Bastiat. Maravilhoso. Porque entender a lei, entender por que no Brasil é completamente... lei, como diz também o livro que eu sugeria do Adriano Jantuco, mas como diz o Adriano Jantuco, numa palestra dele memorável, lei é a lei da economia, lei da natureza, o que a gente trata como lei, na verdade, é legislação. Não é uma lei, não é algo natural, é algo impositivo. Segundo livro, A Ciência da Política, do Adriano Jantuco, aí já é um livro um pouco mais técnico, mas talvez seja o único livro técnico que explique o que é necessário, né? Tanto que até mesmo na introdução do livro ele fala, eu como professor sentia falta de um livro que falasse de todas as teorias, que eu precisava abordar com os meus alunos. Por isso que eu escrevi. Então, o livro dele, A Ciência da Política, uma das motivações dele ter escrito foi essa, e está no próprio livro. As 6 lições de praxe, né? O que o governo fez com o nosso dinheiro, do Rothbard, que é um livro pequeno, inclusive tem até ele aqui atrás, fácil de pegar. Quem tiver interesse pode olhar, pode comprar. Não é um livro grande, gente, o que eu tento sugerir aqui é o tamanhozinho. Livro pequeno. Justamente para entender por que comprar Bitcoin, basicamente entender por que o nosso governo está batendo recorde de arrecadação e, ao mesmo tempo, recorde de déficit fiscal, que é uma coisa absurda. Tanto que o pessoal, a gente diminuiu o nosso déficit. Não, mas o que a gente fez? A gente teve superávit, pagou um pouco da nossa dívida? Não, é que o déficit antes estava, não vou ter os números certos, mas vamos supor, estava em 10, caiu para menos 10, caiu para menos 4. Parabéns, você ainda continuou se endividando mais, mesmo com recorde de arrecadação. E, por fim, um livro livre para escolher, do Friedman. Inclusive, quem fala, nossa, mas eu não quero ler, passo muito tempo dirigindo, baixa o documentário Livre para Escolher, tem acesso no YouTube gratuitamente, que vocês vão estar com conhecimento, que é basicamente o que tem nesse documentário, que inclusive o primeiro episódio é aberto pelo Arnold Schwarzenegger, na época que ele era governador da Califórnia, justamente falando das premissas dessa liberdade para escolher. E essa questão, primeiro, a gente para finalizar essa questão da liberdade e da formação, a gente é livre para escolher aqui no Brasil? Uma coisa que você falou, que eu até falo em vídeos, quando eu gravo alguma coisa assim, que um político tem a prioridade dele. Segundo o Milton Friedman fala isso. Milton Friedman não, desculpa, é o Thomas Sowell que fala isso. Um político tem 3 prioridades: a eleição, a reeleição, e a terceira, seja qual for, está muito abaixo das outras 2. E aí a gente vê onde o nosso país está atualmente. Aí você pensa, com uma coincidência que a gente chegou nisso? Eu não sei quantas leis, 8 leis por dia que se fazem no Brasil. É uma coincidência que a gente está nesse nível ou é proposital? Existe uma intenção por trás disso? Porque o político, ele acha que o trabalho dele... Porque a gente sabe que o nível dos nossos políticos é muito baixo aqui no Brasil. Eu fui candidata ano passado e, assim, péssimo, horrível. A experiência é muito boa, mas o nível dos candidatos é muito baixo. Até às vezes eu converso com uma pessoa, a pessoa fala, eu queria ser candidata, queria tentar essa carreira, né, ajudar o país, mudar alguma coisa, mas não me sinto preparada. Se você pensa assim, você já está melhor que 90% das pessoas, porque o nível é realmente muito baixo dos candidatos no Brasil. Você acha que isso
Como que a gente chegou nisso? É intencional? Não é? Existe algum caminho para resolver? Porque eu acho que está muito dentro do ser humano, da nossa política, os incentivos todos errados que nos levam a ter essas políticas horríveis, que você citou a lei, eu vou trazer o que se vê e o que não se vê. É muito aquela... quando o político faz uma lei, ele só pensa nas consequências imediatas daquela lei, no que parece bonitinho. Não pensa nas consequências de médio e longo prazo que vão trazer mais, que vão atrapalhar mais a população do que ajudar. Como que você vê a gente mudar isso? Existe alguma saída? É cultural? É incentivos? Como que a gente faz? Queria eu ter a resposta. Talvez... Não, tá fácil. Mas o que eu posso falar são coisas para a gente amenizar a nossa dor. Que a solução mesmo é a gente acabando com o Brasil e reconstruindo de novo, quase. Um dos passos, o Salim Matar fala com uma boca grande, com até muito orgulho. Toda vez que eu encontro ele, obviamente ele não sabe quem eu sou, não vai lembrar. Eu acho que as 4 últimas vezes que eu falei comigo, ele já perguntou se eu já lia o livro A Lei e falou que se eu já lia para reler. Foi exatamente. E ele fala com uma boca cheia, né, da questão da nova Constituição que ele tá vendo o Ives Gandra com outro jurista que eu esqueci fazer para um momento oportuno a gente apresentar uma legislação mais liberal. Eu acho que talvez o problema do Brasil comece com o golpe de 89, do militar para o império. Porque a Constituição imperial é muito mais livre do que a de hoje. Muito mais livre. Então a gente pega, o pessoal fica falando, o quinto, 20% de imposto. Na época era 20% de imposto sobre o ouro. Sobre bem e serviço era, sei lá, 5%, era menos ainda. E hoje a gente está feliz em pagar, dependendo do bem, absurdos. Compreenda Shopee, obrigado. Quem fez o 90 e poucos por cento. Então, mas voltando, vamos começar para quem está no poder. O primeiro passo você não pode sair candidato, não quer sair candidato, apoia com tempo ou dinheiro a candidatura de um bom parlamentar. Se você é de Minas, pelo amor de Deus, olha a chapa. Entendeu? Porque eu te garanto que se a gente não tivesse nosso sistema eleitoral hoje, a gente não teria tanto problema do Nicolas puxar um tanto de imbecil. Desculpa falar dessa maneira, mas é a grande verdade. A gente tem aqui instituído em Minas, obrigado ao professor Matheus Simões por isso, a análise de impacto regulatório. Nome feio pra caramba, mas o que significa? Trabalho sério. Então, se qualquer pessoa de órgão está fazendo um novo normativo, na análise de impacto regulatório, ela vai estar explicando para a população o que me levou a fazer esse normativo, por que eu estou fazendo esse novo normativo, o que eu espero com esse novo normativo e qual que é o gasto que eu espero em cima dele. Vamos começar por aí. A questão se 1% das leis aprovadas no Brasil tiverem um estudo técnico, eu me surpreenderia. E você falou 8 leis aprovadas por dia, 8 leis a nível federal. Você está esquecendo a nível estadual, a nível municipal. Então, nenhum de nós sabe todos os aparatos legais que a gente tem em cima da gente, que é um absurdo. Se você não tem normas claras e objetivas e simplificadas a ponto de todos entenderem como você quer que todos sigam as normas. Sim. Então, vamos começar começar a fazer estudo técnico, fazer que seja um hábito, nossos novos legisladores até tentar aprovar esse estudo técnico. Então, me pergunto, a questão da escala 6x1, 4x3, eu não vou entrar nem no mérito. Vou perguntar, tem um estudo técnico em cima? Não tem. Não tem um estudo técnico em cima. Eu acho que o primeiro passo é esse. A gente travar, né? Estava com o Juan, do ranking dos políticos, agora segunda. Ele falou, hoje a gente trabalha muito mais como um goleiro para não tentar
passar mais coisa ruim do que necessariamente tentar provar coisas boas. Então, Marta, às vezes, o que muitos secretários aqui fazem é tentando diminuir o estrago que são propostos por deputados, por até mesmo funcionários comissionados que tentam trabalhar contra o governo, né? Isso aí, um ou outro vai ter mesmo, um ou outro, eu falo contra o governo, eu não falo contra necessariamente uma pessoa específica. Mas qual que é a principal pauta do Zema? É desburocratização. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu quero burocratizar mais porque eu sinto que eu sou pago para isso. Então a pessoa vai entregar todo o estudo. Hã? Chegou a escutar isso? Não, mas só que dependendo para a pessoa, você olha, está escrito na testa quase. Nossa, é um absurdo, então, né? A gente pega, qual que é o maior incentivo hoje dos deputados? Se um dia eu fosse deputado, eu ia bater, tipo assim, eu revoguei tantas legislações com orgulho. Sim, sim. Hoje o pessoal fala, eu aprovei tantas legislações. Nossa, mais lei é isso que o Brasil precisa, né? Exatamente, é a lei do cachorrinho. Então uma pessoa vai aprovar qualquer coisa que seja da causa animal, então, o primeiro dia do mês é o mês do pincher, por exemplo. Aí entra na contabilidade, aprovei mais uma lei da causa animal. O que ajuda os animais numa legislação dessa? Nada. Mas entra para a contabilidade deles, estou fazendo o meu trabalho. E a gente esquece que o trabalho do legislativo não é só fazer novos normativos, é fiscalizar. Quantas fiscalizações a gente realmente tem em cima dos nossos executivos e até mesmo de parlamentares contra parlamentares, enfim. Eu lembro até do Rafael Lima falando, se eu for eleito aqui vereador e o Boulos foi eleito prefeito, eu vou encher minha equipe de auditor e vou ficar em cima dele em tudo. Assim, gente, às vezes o trabalho do legislador não é só fazer um novo normativo, é revogar, é impedir que maus normativos entrem e também fiscalizar. E eu já vi muitos casos aqui na prefeitura de BH, a gente tem 3 vereadores aqui que fazem um mandato excepcional, deles, óbvio, está passando um projeto muito, muito ruim, eles não vão negociar para tirar, porque eles não têm esse poder. Eles vão negociar para diminuir o impacto negativo. Então, hoje a gente não está trabalhando para melhorar, a gente está trabalhando para deixar menos. Enquanto a gente não passar por esse processo de formação, de conscientização, que eu acho que vai surgindo nas novas gerações, é uma coisa muito assim, que não vai ter como mudar. Se a gente não colocar mais deputados, mais vereadores, a gente se preocupar com a cidade pequena. Gente, um vereador numa cidade de 3 mil habitantes do Novo, ele seguindo nossa cartilha, ele faz uma revolução na cidade. Então a gente tem que pensar nisso, como tornar o empreendedorismo primeiro palpável e atrativo no Brasil. Então, porque hoje o empreendedor, igual eu falei, você às vezes tem que pedir 1001 autorizações para você começar a exercer uma loja de roupa. Para quê, gente? Tipo, é mais ou menos isso. E também sempre frisar com os outros. O sistema de big government and big enterprises, ou seja, os escolhidos do rei, os campeões do governo, igual a gente teve, isso não é capitalismo, isso não é liberalismo econômico. Liberalismo é deixar eles se degladiarem pelo mercado. E a gente ainda tem um sistema, até mesmo para o empreendedorismo, que aí passa também pela legislação, que quanto maior imposto, vai o quê? Sufocar os pequenos, não vai ter uma nova entrada de mercado. Então, até uma maneira de lobby para se proteger é matando os novos entrantes no mercado. Entendeu? Então, isso a gente pode falar no quesito de bancos, de telefonias, de qualquer outro sistema, mercado segurador até. No Brasil, a gente tem 120 seguradoras, se não me engano, talvez um pouco mais, agora ativas. Nos Estados Unidos, são quantas? Que é o maior mercado. Então, justamente liberar o mercado, que hoje a gente não tem um mercado livre.
A China é muito mais livre economicamente falando, internamente e externamente, do que o Brasil. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. E como que tem sido o seu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Você enfrenta muitos desafios, o pessoal lá é muito estatista, como você tem enfrentado isso? Olha, graças a Deus, na minha subsecretaria, eu vou falar da minha subsecretaria especificamente, a gente é liderado pelo Tenente Rodrigo Mello. Ele é o subsecretário de Liberdade Econômica do Zema e estudou junto com o Tarcísio. Então, você dá para ver que é um cara bom de serviço. E lá, quase todo mundo é comissionado. Quase todo mundo tem a mentalidade do setor privado. E por ser a liberdade econômica, uma subsecretaria que surgiu no governo Zema, a gente tem uma mentalidade muito de ajudar o empreendedor. Então, a gente vai pelo caminho contrário. Então, as nossas brigas não são internas na nossa subsecretaria ou na nossa secretaria. Às vezes é com o meio ambiente, às vezes é com outros setores. Às vezes é de chegar e falar o IGAN, que é um órgão, tem aqui uma empresa que está com o processo parado há 2 anos. Como que a gente pode resolver? A gente brinca que a gente democratizou o lobby para justamente qualquer empresa, qualquer prefeitura, né? E falando apenas da minha parte, a gente faz um trabalho com os prefeitos deles aderirem ao decreto de liberdade econômica para justamente liberar no município. Então, a gente tem uma série de normativos. Primeiro é a Lei de Liberdade Econômica, liberação de alvará, a gente ajuda a implementar um sistema gratuito para automatizar tudo de empresa deles, quando eles fazem isso, a gente até libera uma linha de crédito no BDMG para ajudar o empreendedorismo. Então, até um dado interessante, muitas startups começam com até $5.000. A linha de crédito que a gente libera é de R$100.000, até R$100.000, ou seja, dá mais que para abrir uma startup, dependendo do seu ramo. Então, acho que isso é o fomento. E o trabalho, hoje no Brasil, é o mais difícil, mas talvez seja o mais importante. Lógico, é combater a nível federal, mas é também olhar para o município. Então, se você acha, tipo assim, nossa, sou de uma cidade pequena, minha candidatura não vai fazer diferença, faz. Voto na chapa faz diferença, ter um bom candidato faz diferença. Eu vejo por conta própria. A gente poderia ter legisladores melhores em vários municípios. Então, eu vou chegar para prefeitos para explicar, às vezes, a legislação, eu vejo como se é um cara que tem mais estudo, que tem menos estudo, qual que vai ser o impacto. Então, teve prefeitura que a gente está liberando taxa de alvará para atrair empresa. A justificativa do prefeito de não aderir era que ia reduzir o ICMS e o fundo de repasse do município, que é um fundo de repasse federal. Ou seja, não tinha nada a ver, só que ele botou na cabeça, alguém botou na cabeça dele isso, e entre acreditar num cara que está oferecendo um decreto que veio do governo, ou uma pessoa do braço direito dele, com certeza vai acreditar numa pessoa que é mais próxima dele. Então, tudo que é para simplificar, código de obras, para simplificar a construção civil, eu acho que começar no município é muito importante. Por quê? Porque bate naquela tecla. É o bom vereador que vai virar deputado estadual, é o bom deputado estadual que vai virar deputado federal, que pode ser um senador, entendeu? Então, essa cultura começa no município. E se a gente conseguir converter esses pequenos municípios a atraírem, né, a ver, tipo assim, olha, você pode preparar o terreno para receber a empresa. Aí vem uma Invest Minas da vida, que é a empresa de investimentos, e tenta alocar uma empresa lá. A gente tem ali também o Cidades do Futuro, que é outro projeto mega interessante, que é basicamente cidades inteligentes, que realmente ajuda com softwares, com soluções de infraestrutura, a prefeitura, que ela tem, tanto potencializar o que ela tem de bom, quanto sanar aquela defasagem que ela tem. Então, cada prefeitura quase é um instrumento vivo ali que a gente tem que lidar de forma particular.
E a título de curiosidade, aqui em Minas a gente tem o menor município do Brasil, tá? Tem 3 quilômetros quadrados, mais ou menos, em termo territorial, né? E também o menor, se eu não me engano, em termos de população. O menor município tem 833 habitantes, se eu não me engano. Então, isso com uma estrutura de prefeito, vereador, secretariado, justamente para fornecer esses serviços para aquela comunidade. Então, acho que realmente mudar a ideia que, primeiro, se eu sou um ente público, eu não tenho que dar prejuízo para o contribuinte. Eu tenho que fazer a roda girar para atrair mais empresas e ser atrativo. Então, para mim é o seguinte, tá vindo uma empresa, deixa se degladiarem, faz uma concorrência. É igual o Milei quer fazer na Argentina, sabe? Eu vou reduzir o imposto federal em 90% e os estados que se degladiem para ver quem que tem o melhor índice de competitividade. É isso que os Estados Unidos faz, por exemplo. Hoje, para tudo você tem que pedir bênção para o governo federal. E acaba que até esse sistema nosso de tributação tem 2 problemas. É o Pacto Federativo, que a gente manda muito dinheiro do Sudeste, Sul-Sudeste, para o Nordeste, por exemplo, com nossas estradas aqui todas precisando urgentemente de melhora. Então, é um dinheiro que seria muito bem-vindo no nosso caixa para utilização prática de infraestrutura, não de benefício. E a segunda coisa também de ir muito mais imposto para o município do que para a federação. Porque é no município que está o problema. Então, se a gente se descentraliza essa questão de impostos, a gente tem uma solução talvez muito grande para a maior parte dos problemas do município. E acaba também, por que isso não é vantajoso para os deputados para a eleição? Porque acaba com a compra de voto institucionalizada que a gente tem, que é o repasse dos deputados para os municípios. Então, se eu tenho uma base aqui no município, eu vou lá mandar uma emenda parlamentar, e é isso. E acaba se perpetuando. Então, a gente já viu aqui em Minas de cidade com mais de 20 mil eleitores, de um deputado a nível estadual ter quase 50% dos votos. É muita coisa. Isso é uma ideia generalizada que ele ajuda a cidade como se não houvesse amanhã, sendo que ele só está assinando um documento e mandando um dinheiro que já era para estar no município, mandando de volta. Tem uma coisa que você falou mais cedo também que eu concordo muito, que a gente tem que começar a olhar mais para o legislativo e não tanto para o executivo, né? A eleição ano que vem vai ter eleição para presidente, mas vamos olhar também para a eleição dos deputados estaduais, deputados federais, porque é isso que faz a diferença depois, é isso que vai fazer a diferença daqui 4 anos, daqui 3 anos, enfim. E aí em Minas vocês têm um exemplo do Zema, né? Que fez muita coisa nesses últimos anos de mandato. Como que a população reage a isso? Eles entendem essa diferença? Porque eu acho que o discurso de desburocratizar, descentralizar, de liberdade econômica é um pouco difícil de você conseguir passar para a população. Enquanto isso, o deputado que está lá, enfim, o candidato qualquer que está lá abraçando o cachorro, tem um monte de voto. Como que você acha que a população entendeu essas mudanças que o Zema trouxe? Está uma perspectiva positiva aí? Como que você tem essa visão estando em Minas Gerais? Eu posso brincar que a gente tem 2 Minas Gerais. A primeira, a capital, e o outro, o interior. A gente tem uma particularidade que 75% da população está no interior. Vamos começar por aí. BH hoje virou um deserto de servidor público. A população caiu, o PIB per capita caiu, as empresas saíram e foram para cidades vizinhas. Então, como aqui é só servidor público e o Zema toca nesse vespeiro, tipo assim, calma, tem contas a equilibrar, né? Então, eu fico vendo, Minas incorporou como se fosse um estado do Piauí ao PIB de Minas, equivalente ao que o Piauí tem de PIB. A gente chegou na nossa primeira vez a um PIB de mais de 1 trilhão na história. A dívida cresceu, mas a relação dívida-PIB diminuiu. Então, o que importa, de fato, eu não sei. Mas o Zema mexe nesse vespeiro muito com os servidores públicos de não ceder o tempo todo igual cedia. Então, se tá ruim, deixa, joga, endivida e deixa a bomba estourar para o próximo, né? A gente teve o caso do Pimentel que, se tem uma ideia, se você era um servidor público e pegasse um consignado,
Ele não repassava a parte do Estado para o consignado e seu nome ia para o SPC mesmo você pagando em dia. Então, é esse o nível que a gente chegou e a gente esquece que a gente pode voltar para esse nível. E que as contas não estão equilibradas ainda. E que a gente tem uma carência muito grande de infraestrutura que já está recapeando as estradas, já está fazendo algumas duplicações, na medida do que dá, né? A política é a arte do possível. Então, a percepção em BH é meio 50-50, 45-55, 55 contra. Mas você vai para o interior, o Zema é aclamado no interior. Eu sei porque eu sou do interior. Quais foram as mudanças práticas que o Zema fez? Primeiro, ele olhou para o norte de Minas a primeira vez. Tanto que se a gente for pegar o norte de Minas, teve voto Lula e Zema, em peso. A justificativa que eu já escutei de um amigo meu que estava fazendo campanha lá é porque os dois cuidam da gente. Então, o interior tem essa expectativa, tem essa intenção que o Zema cuida, que não fez a máquina pública ser um peso para eles, pelo contrário. Então, você pega o artesanato mineiro extremamente valorizado. Inclusive, olha que interessante, o artesanato está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico na nossa pasta de liberdade econômica. Não está na parte de cultura, porque a gente entende quem é desenvolvimento econômico. Você pega o pequeno produtor de queijo, que tinha que jogar fora por causa de certas regras, hoje é vendido como queijo especial. Vinho, até 14 e pouco, era o limite que você podia ter de álcool. Hoje tem as safras de vinho especiais, que é até 16%, quase 17%. Não sei ao certo, não sou um grande especialista, porque eu lembro que eu já li. Por quê? Porque aqui a uva desidrata mais, e quanto mais desidratada a uva, né, maior o índice de álcool dela, porque ela tem mais açúcar. Então, uma safra de vinho que você antes não tinha, hoje a gente está sendo premiado. Cachaça de Minas, que é maravilhosa, tinha gente falando, eu vendia a R$3 o litro, veio um cara do governo, em vez de me dar multa, ele me ajudou, hoje eu vendo a R$150 o litro. A gente produz energia fotovoltaica, energia solar, de uma maneira que nenhum outro estado do país produz. Então, é um foco no empreendedorismo e no que funciona. Então, e não atrapalhar. Então, acho que, primeiro, a população se sentiu querida por esse apoio de valorizar o interior, e o Zema é o governador que mais rodou o interior de Minas, e o professor Matheus Idem, que é o nosso vice-governador e o nosso, se Deus quiser, próximo governador. Eles vão em cidade de 3 mil habitantes, gente, nossa, eu nunca vi um governador pisar aqui na minha cidade. E vai, e olha, e vê o que está precisando. Entendeu? E realmente, ele pode não conseguir a solução de uma hora para outra, mas ele sabe qual que é a dor daquele município. Estão tratando ali como se o próprio governo tivesse 853 clientes, que são os municípios, e desses clientes, 22 milhões de pessoas que a gente tem que cuidar, que é a nossa população. Então, esse contato próximo do interior e de fazer o que funciona, que é liberar o pessoal para empreender e para gerar novas tecnologias e para trazer a essência da mineridade, é uma coisa muito importante, que o cara que fica, às vezes, na capital não consegue enxergar esse panorama como um todo. Então, a gente pega só Minas, atraiu quase 450 bilhões de investimentos nesses anos de governo. A gente, ano que vem, vai alcançar um saldo de novos empregos de carteira assinada de 1 milhão de novos empregos. Então, a política do emprego, do empreendedorismo, ela funciona. Tanto que, numa entrevista que a Quaest fez, se não estiver enganado, 50% da população respondeu que o Zema merece fazer seu sucessor. Então, é uma coisa impressionante. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Eu acho interessante conseguir comunicar para as pessoas essas mudanças que ele está trazendo. Porque não adianta nada a gente falar sobre liberdade econômica, desburocratização, que não é uma palavra fácil de vender para a população,
sendo que a pessoa não está sentindo chegar ali. Então é muito interessante que as pessoas, essa visão que você trouxe para a gente, que as pessoas estão sim percebendo essa mudança que o Zema está fazendo, que é uma mudança de mentalidade cultural, né? Sair de uma questão de enxergar o Estado como paternalista, o governo vai cuidar de você, vai salvar você, para entender que não, a gente tem que tirar o peso do Estado das nossas costas para ir, sim, conseguir prosperar. E é uma linguagem muito difícil você trazer, assim, fazer esse discurso. Eu acho que quanto mais, você falou quantos livros a gente tinha de liberalismo 10 anos atrás, quantos livros a gente tem hoje, eu acho que quanto mais a gente consegue trazer essa cultura, trazer esse conhecimento, mas as pessoas estão enxergando que o Estado não está ajudando, na verdade, a população, principalmente os mais pobres, e sim só atrapalhando, colocando mais imposto, mais burocracia, e impedindo as pessoas de empreender. Você citou também a Constituição, eu tenho aqui até a Constituição americana, é daqui a Declaração de Independência e a Constituição. E a Constituição mesmo dos Estados Unidos, ela é minúscula. Ela é muito direta, né? Ela é muito objetiva. Eu acho que isso que falta nas nossas leis, objetividade. E eles fazem de propósito, obviamente. Então, vocês têm, por exemplo, o PL das fake news, que não definia o que é fake news, que não definia, que não trazia os termos claros. Porque aí você pode colocar qualquer coisa, qualquer discurso que eu não gosto, acaba se tornando um discurso que tem que ser censurado. Então, na minha visão, é isso. Essa questão de desburocratização de liberdade econômica é sobre facilitar e deixar as leis objetivas para estar bem claro o que eu posso e o que eu não posso fazer. Porque se a gente deixar mais ou menos, vai da interpretação de juiz, então você não pode nada, né? Eu acho que essa é uma visão interessante e trazer mais pessoas, como você citou, para a política. Então, se é uma pessoa que se interessa, vem na política, vamos fazer alguma coisa, não adianta a gente ficar reclamando e não fazer nada. Qual a sua perspectiva nesse sentido de política para o ano que vem, que vai ter eleição? A gente vai conseguir ter candidatos bons, passar isso para a população de um jeito que entenda e acabar com esse governo de esquerda aí que está destruindo o país? Posso falar uma coisa até um pouco ousada. A primeira coisa que o pessoal tem que entender é que o PL não é de direita. A gente tem algumas pessoas dentro do PL que são, mas a sua grande maioria não. O antigo prefeito da minha cidade era do PL, mas era apaixonado pelo Lula. Vamos começar por aí. E se a gente tem uma pessoa com uma calça mais apertada dentro do Novo que defende o Lula, ele vai sair. Vocês entenderam de que eu estou falando. Uhum. Inclusive presidiu o partido. Eu acho que é ter muito claro de quem que a gente vai votar. Ainda é muito difícil conscientizar do voto da chapa. Acho que a questão até eleitoral, se a gente pudesse mudar para voto distrital, seria maravilhoso. Entendeu? Eu voto no deputado da minha região, que vai representar a minha região ali, dentro do estado, não tem problema. Mas isso você tira... Para começar, meu sonho é que o Nicolas saísse para Senado mesmo, para ter muito voto dele disponível para outros candidatos, para diluir um pouco. Ele tem idade? Não vai ter, né? Ou vai ter já? Então, teve uma PL falando para reduzir para 30. Uhum. Pouca chance de passar, mas seria um mundo ideal para realmente os votos deles ficarem mais diluídos. E realmente olhar a chapa. Realmente, a chapa do PL é uma chapa mais que vai defender os valores que a gente entende, que seja liberalismo, conservadorismo, não importa. Vou falar anti-Estado, anti-petismo, vocês podem falar de qualquer coisa dessa área. Vocês não precisam concordar comigo sempre, vocês só precisam falar aquilo é ruim e não queremos aquilo. Então, às vezes, meu opositor no meu mundo imaginário hoje é meu aliado. Isso o Novo consegue tratar muito bem, até que a gente tem bolsonaristas, monarquistas, libertários dentro do mesmo partido e está tudo certo. Então, eu vejo, tipo assim, o fortalecimento do Novo, tentar agregar mais partidos para o nosso lado. Então, a gente está vendo ali, infelizmente ainda, por exemplo, o Kassab vai ser um fiel da balança, né? E uma das coisas que eu fico vendo no Brasil também, um pouco aquém dessa questão eleitoral, mas também, como que é a nossa legislação eleitoral? Enorme, muito subjetivo. Você sabia que a gente tem mais universidades de direito no Brasil do que o resto do mundo todo junto? O resto? Absurdo. E ainda falam que falta faculdade, né? Ainda fala como se esse fosse o maior problema do Brasil. Como se ter mais professor recebendo um salário absurdo fosse resolver o problema que a gente tem.
Olha, eu te falo, fui visitar minha cidade esse final de semana, eu tava com um empresário e falava, preciso de 20 mecânicos e não tô achando. Onde está esse desemprego que todo mundo fala? É que a gente não precisa de mais gente no ensino, a gente precisa de gente no ensino técnico. E hoje, um técnico eletricista está ganhando mais que um engenheiro elétrico em muitos casos. Indústria. Uhum. Tenta chamar um eletricista aí para sua casa agora para resolver qualquer problema, se você vai achar, independente de onde você esteja, porque realmente é muito complicado. Então, acho que a gente focou muito numa ideia que ensino superior ia salvar a população gente, o que se adianta ter um diploma e depois não exercer a profissão? É tempo, é recurso, gasto à toa. À toa. Eu posso até falar uma coisa meio contra, mas tudo que eu aprendi em administração eu podia ter aprendido na internet, na faculdade. Tudo. Não tem uma coisa. Sabe qual que é o único fator que eu ainda defendo muito, a questão presencial até? Que todos os contatos que me levaram onde eu estou, eu fiz durante a faculdade. Então, você não pode levar somente para uma questão de eu vou ter esse conhecimento na faculdade. Quais são as oportunidades que ela me dá? É um intercâmbio? Então, como muita gente não tem essa perspectiva e visão, acaba ficando. Então, a gente pode falar até mesmo de enfermeiros. Enfermeiros, hoje tem 3 tipos, né? Auxiliar, técnico e bacharel. Me corrijam se eu estiver errado, que eu não sou da área. E todos, tipo assim, o cara que é um técnico para um bacharel, a diferença de ganho deles é muito pouca. E você está falando que é uma formação de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, ou você está falando de uma formação de 4 anos. Estamos nos encaminhando para mais um episódio do Damascast. Muito obrigada, Marta, por mais um episódio. Muito obrigada, João, por ter participado conosco. E eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo até agora, para a pessoa que quer participar mais, que está vendo tudo isso que está acontecendo, que concorda que a gente precisa de mais liberdade econômica, que concorda que burocracia é um dos grandes problemas do Brasil. O que essa pessoa pode fazer, como que pode colocar a mão na massa para ajudar a gente a sair dessa situação que a gente está hoje como país e melhorar para os próximos anos? Eu acho que cada instituição tem seu valor e tem um propósito. O Damas tem o próprio propósito, o Novo tem o próprio propósito, o IFL tem o próprio propósito, a própria UJL também, que é um movimento estudantil. E vai por mim, gente, eu fui no último congresso da UNE, é feio. Primeiro, veja qual desses ambientes e qual desses propósitos você se sente mais à vontade. Então, que seja ajudar no cunho intelectual, que seja a mão na massa ajudando algum candidato, que seja financiando até mesmo qualquer um desses institutos, te garanto que a gente não tem, nenhum desses institutos hoje tem autonomia financeira o suficiente, igual a gente gostaria, para fazer um trabalho ainda maior, ainda melhor. Então, de todas essas maneiras, são essenciais para promover a liberdade. A minha dica é, vá no que te faz confortável, procure, um instituto leva a outro, então tenho certeza que todo mundo aqui está em 2, 3, 4, às vezes até mais, justamente por quê? Porque um alimenta o outro, e por mais que a gente fale muito da livre concorrência, a gente também fala muito em parcerias, né? Sim. E todos são institutos parceiros, às vezes não são institutos concorrentes. Dando um exemplo até, juntando 2 temas, uma instituição e a Lei de Liberdade Econômica, os escafandistas lançaram esse livro sobre a Lei de Liberdade Econômica, a exemplo. Eu tenho ele aqui. Entendeu? Então, eles promovem esse tipo de estudo, que é muito interessante. Ele está a nível federal hoje, fica a minha dica, façam a nível estadual, que cada estado também tem sua particularidade. Dentro das normativas, cada estado tem uma legislação diferente, um número de quinais que considera de baixo risco diferente. Então, essa particularidade de cada região do Brasil e de cada instituto, ela é muito importante. E vá no que te sente mais confortável, porque a gente tem que batalhar muito, a gente tem que ocupar espaço. Que hoje, desde um conselho de cultura da sua cidade
até se lançar candidato, até ajudar numa candidatura, até uma produção científica, um livro, alguma coisa do tipo, é muito importante. Conheça as pessoas, vá nos fóruns que tem, igual vai ter agora o fórum do IEE, tem o fórum do ILISP, FL também tem seus fóruns, ILA no Espírito Santo, o SFL também, que é uma instituição incrível. Então, conheça as instituições e siga seu coração de como você pode ajudar melhor e até mesmo busque o conhecimento para você poder falar mais sobre liberdade. Busque o conhecimento tanto sobre liberalismo quanto antiliberalismo. Não tenha medo de ler Gramsci, Paulo Freire, Marx, porque é justamente a gente tem que conhecer o que a gente é contra para ser contra. Então, conhecimento nunca é demais e tenho certeza que todo conhecimento que qualquer um desses institutos pode proporcionar vai ser extremamente bem-vindo, tanto para o seu network pessoal, profissional, quanto para a sua vida e o que você defende enquanto indivíduo. Muito obrigada, João. Muito obrigada, Marta. Até a próxima. Até a próxima, Ferrenhos. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.